Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Estética com Causa. Aqui te mostro como aumentar o seu faturamento com baixos investimentos e obtendo resultados com os seus clientes. Eu sou Débora Causa e o tema de hoje é estética regularizada, atendendo dentro da lei. Hoje, gente, eu não vou falar sozinha aqui. Hoje eu vou ter uma convidada especial, né, para falar sobre esse assunto, para regularizar o seu espaço de atendimento e você poder atender dentro da lei. Não é sobre quem pode. Obrigada, Claudinha. Não é sobre quem pode atender estética, quem não pode, enfim. É sobre regularizar o seu espaço de atendimento, documentação, estrutura física, né? Toda essa burocracia que a gente tem. Então, para falar sobre esse assunto, eu até já fiz aqui, gente, o meu chimarrão, porque hoje eu tenho companhia, E para falar sobre esse assunto, eu vou ter uma convidada especial que falou comigo semana passada, é uma presença de uma especialista que percorreu esse caminho de pedras, né? E hoje ajuda profissionais a regularizarem aí os seus espaços. Então, se você quer abrir o seu espaço de atendimento, deixar tudo certinho, ela é a pessoa certa para você, né? Trabalha aí com consultorias para poder te ajudar nesse processo, poupando tempo e dinheiro e dor de cabeça. Bom dia, minha convidada. Deixa eu Bom aumentar aqui. dia! Quem vê, parece que a gente não se falou ainda hoje. Ah, Já não. hoje, né? A gente escolheu esse assunto, gente, porque, na verdade, eu que pedi para a Dulce esse assunto, porque eu sei que a Dulce, ela teve todo esse trabalho, né, de construir, ela teve muita preocupação em relação a isso. Inclusive, né, Dulce, tu se especializou para poder abrir realmente, não foi uma coisa assim, né, porque se a gente vai, assim, sem orientação, é demorado, né, Dulce? Dá dor de cabeça, né? Sim, muito, É, muito. E bastante, é muito mesmo, detalhe, né? mesmo a gente estudando bastante, é demorado. É demorado, tem muito detalhe, então é bem complicadinho, assim. Mas é viável, né? É viável. Por que é viável, gente? Porque é muito importante, isso é ética até, né? Vocês trabalharem de forma regular, né? Dentro da lei. Isso é muito importante porque até muitas coisas que a gente vai falar isso é para segurança também do paciente. Então, vocês precisam, né, estarem regulamentados, regularizados, na verdade, né, com o seu espaço de atendimento. E uma coisa que é uma particularidade da estética, que a gente já tinha colocado aqui em pauta falar, é a questão da diferença de modelos de negócio, né, de atuação. Então, o esteticista, ele pode atuar de diversas maneiras. O clássico que todo mundo lembra, né, primeiro é a questão de ter uma clínica estética, né, ou o seu próprio consultório estético, espaço de atendimento, né. Então, esse é o clássico. Mas, se a gente for olhar, a gente tem muitas, principalmente quem está começando na área, né, Dulce, muitas vezes não tem digamos, essa reserva de dinheiro, né, para poder aí investir num espaço. Porque, olha, gente, eu já tive espaço próprio, vou falar para vocês uma coisa, queridas. É caro. Custa money, tá? Sim. Custa money e muitas vezes, hoje muitas me perguntam sobre o meu método de trabalho, porque já há mais de 10 anos na área, né? Então o pessoal fala assim, por que você não tem a sua própria estética, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas eu acho que no final da live vocês vão entender. Eu já tive, gente, meu próprio espaço de atendimento. E depois, lá do Senac, eu resolvi não abrir um espaço, porque né, quando eu saí do Senac, já tinham outras opções, né?
E eu sempre gostei muito da questão de ter parcerias, né? De você atender no local onde você tem outros profissionais. Isso é uma recomendação que eu faço para quem principalmente está iniciando, e se, né, puder ter no mesmo espaço várias pessoas que, né, são de, digamos, um estúdio de beleza, onde tem cabelo, onde tem unha, enfim, tudo que remete a isso, né? Exatamente, que vá complementar. Ou às vezes tu tem, por exemplo, facial, você atende facial, a tua colega atende corporal, né? Então a gente, ou então daqui a pouco você faz uma parceria com um médico dermatologista, que nem a gente tem também, né, Dulce? Então existem várias opções que vocês podem, né, poder atuar aí com parceria. E quando eu saí de Senac, já tinha esse movimento dos coworkings para a área da saúde, né? E para mim foi maravilhoso, porque eu sei o quanto é ter um custo de local físico teu, ainda mais né? De estrutura, exatamente, porque é muito mais que o aluguel, né, Dulce? É muito mais do que isso, essa é a questão. Então, hoje a gente tem aí a opção de você poder trabalhar a domicílio que eu já trabalhei, gente, muito a domicílio, muito mesmo, mas é um pouco cansativo, mas tem gente que opta, bem cansativo para nós, principalmente por conta desse leve trás, né, Dulce? Então, e o tempo, tem, né, que a gente tem de deslocamento também, ele tem que ser contabilizado, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante, sabe, Dulce? Porque o que acontece? Às vezes o profissional fala assim, eu não vou ter lá o meu custo da sala e não sei o que e tudo mais. Mas pensa só, tu vai atender um cliente na Zona Norte, tá? Eu tenho alunas ainda que atendem assim, na Zona Norte. Eu vou ter só o deslocamento. Sim, mas se tu faz o atendimento de 1 hora e você tá, por exemplo, na Zona Leste, como é que esse tempo de deslocamento de ida e volta, você não tem possibilidade de atender. Por quê? Porque o serviço, ele é consumido e executado ao mesmo tempo. A gente não tem, né, Dulce, como estocar o nosso serviço. Não. Poderia, né, mas não dá. Muito menos o nosso tempo, né? Não dá. Então, a gente tem que pensar muito bem, botar na ponta do lápis se isso compensa realmente. E quando eu falo de deslocamento, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho carro, aí contabiliza só a gasolina. Não é só a gasolina. Não pode, né, Dulce? Porque senão depois dá furo no caixa. Que na verdade a gente trabalha com o que a gente gosta, né? Enfim, mas a gente precisa saber quais os nossos custos e quais os nossos ganhos. E aí chegar à conclusão se vale a pena aquele formato ou não, né? Então, lógico que eu entendo quem gosta de trabalhar a domicílio, mas de qualquer forma, eu acho que precisa ser bem estruturado, né? Porque esse tempo de deslocamento é dinheiro, né? Como a gente sempre fala, tempo é dinheiro, claro que é dinheiro. E para mais ou para menos, né? Então, imagina da Zona Sul à Zona Norte aqui em Porto Alegre, a pessoa de carro tranquilamente leva 1 hora, às vezes mais, né? Dependendo do horário que está se deslocando. E aí 1 hora é um procedimento que tu está deixando de fazer, né? E hoje com a gasolina, né, Dulce? Meu Deus do céu. 6 e pouco. Tá difícil. Gente, é de se considerar, né? Então, além disso, a gente tem a locação desses espaços que nem a Dulce tem, né? E eu acho isso muito legal. Por isso que eu falei para a Dulce, vamos falar sobre isso. Agora, na pandemia, principalmente, a gente sabe que muitos profissionais tiveram que fechar os seus espaços, porque, né, não tinha uma reserva daqui a pouco de dinheiro, né, que isso é uma coisa que eu brigo muito com o pessoal da estética, né, tem que ter essa reserva, né, tem que, né, cuidar com isso. Então, muitos profissionais tiveram que fechar as portas e hoje a gente tem, e sabe, Dulce, quando eu fui fazer essa minha questão dos cursos online, eu fiz toda uma pesquisa com vários alunos, né, e uma das coisas de dores que apareceu muito, muito mesmo. Agora eu tô compartilhando isso contigo, eu acho que eu nunca falei. Olha só a falha minha. Eu nunca falei isso para ti.
uma das dores do meu avatar, tá? Que seria, né, os meus alunos, né? Enfim, quem justamente apareceu muitas falando que não ter um local apropriado de atendimento, né? Às vezes tu trabalha num lugar onde, tipo, tipo, tem muitas pessoas, às vezes tem muito barulho, às vezes não é tudo certinho do jeito. A Dulce, aí me lembro ainda, falei na semana passada que quando a Dulce foi abrir, ela falou assim: o que tu precisa? Ó, a Dulce já me tenteando na época para eu ir lá ficar com ela em Porto Alegre. O que tu precisa para atender? E aí eu falei para ela algumas coisas, e dentro de tudo, assim, que eu acho que para mim é uma coisa que me incomoda muito é ir para um lugar e não ter pia. Gente, para nós faz tanta diferença. A primeira coisa que eu olhei para Dulce, né? eu falei assim, ó, pia. Pelo amor de Deus, me bota uma pia na sala, sabe? Porque para nós, primeiro que é obrigatório, né? Obrigatório. Segundo, para nós faz muita diferença. A Vanessa falou que tinha o sonho de ter o meu espaço, depois da pandemia eu mudei de ideia. Inclusive, a Vanessa também faz atendimentos lá na Dulce, né, Vanessa? Sim. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Não é também falar, né, mas essas opções para vocês também poderem atender. Então, Dulce, vamos começar com esse assunto, falando sobre primeira coisa. Eu acho que, antes de tudo, a gente deve deixar claro aqui que existem diferenças entre estado, município, né? E aí tem que ficar ligado também nessa questão de algumas coisinhas não serem iguais, por exemplo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, talvez digamos, algum caminho não seja, né, exatamente do jeito que a gente vai falar. Isso. O que acontece, né? Para a gente abrir um espaço, independente se esse espaço é no nosso, digamos assim, na nossa casa, ou é uma casa locada, ou é uma sala dentro de um prédio comercial, enfim. De qualquer forma, a gente vai precisar fazer que a gente chama, né? O nome é estudo de viabilidade com a prefeitura do município onde a gente quer atuar. Então, eu aqui de Porto Alegre, né, fiz esse estudo de viabilidade com a prefeitura aqui de Porto Alegre, então Canoas tem que verificar com a prefeitura de Canoas e assim por diante, para ver quais são as exigências de ponto comercial, né, que esse é o termo, assim, é o ponto comercial, para ver se ele pode ser instalado naquele local ou não, conforme a atividade que vai ser desempenhada. Por quê? Porque dependendo da localização da região, por mais que seja comercial, ela não comporta, ou, enfim, não é aceito algum tipo de negócio naquele espaço. Então, a gente precisa entender se na sala lá onde eu aluguei, eu posso implantar um centro de estética. Né? Então, isso que é importante. Por exemplo, a sala onde eu tenho o meu espaço, eu não posso ter restaurante, por exemplo. Né? Então, porque não tem estrutura, né? Basicamente isso, não né? Tem estrutura para isso. Isso, ele é um ponto, é uma sala comercial, né? Um conjunto comercial. Então, ali eu não posso ter uma estrutura de um negócio de alimentação, por exemplo. Né? A prefeitura não aceita e realmente ele não tem estrutura para isso. Mas se eu não fizer o estudo de viabilidade junto à prefeitura do município, eu não tenho como saber. Né? Então, conforme a região, vai ter essa possibilidade ou não. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção para poder já abrir num local que não vai me dar problema, porque daqui a pouco eu vou, sem pesquisar nada antes, vou fazer todo um investimento, vou montar toda a minha estrutura, vou abrir, depois eu vou pedir um alvará, e a primeira coisa que eu vou dizer assim, fez o estudo de viabilidade? Não fiz, pois é, porque eu não posso ter estética. Já pensou? Pode acontecer. E acontece, né? Porque às vezes a gente... como a gente estava falando, né? Eu estudei muito para poder fazer a abertura do espaço. Então, isso é uma coisa que eu não sabia. Para mim, um prédio comercial, como é onde eu tenho a minha sala, era um prédio comercial. Então, ali eu posso ter um negócio.
né? Teoricamente, poderia. E, na Seria. verdade, não Aham. funciona assim, né? Eu preciso fazer esse estudo para ver se é autorizado o tipo de negócio que eu quero abrir naquele endereço. Então, a gente faz busca por endereço e por atividade econômica, né? Então, esse é o primeiro ponto. E vamos supor que esse espaço seja na residência do profissional, né? Então, Ah, aí a isso é gente uma coisa que eu te perguntei, né? Porque, deixa eu existe. só fazer um adendo aqui, tá, gente? A pessoa, né? A pessoa Não, já mas é isso trabalha há aí. anos, né? E aí eu falei para Dulce assim, Dulce, existe muito a questão do profissional atender, por exemplo, em casa, né? Ter uma sala em casa, e aí algumas coisas eu já sabia que eu, né, já imaginava que não pode. Por exemplo, a sala ela tem que ser independente, tem que ter um banheiro, uma Sim. entrada independente, um banheiro independente, então tu não pode passar no meio da tua sala, por exemplo, para Não. entrar, né? Eu não posso Nada atender no disso. meu quarto, por exemplo, né? Não posso. Isso, exatamente. Então, É. essa foi a pergunta, porque eu sei que muitas profissionais, elas, principalmente no início, né, elas acabam atendendo dessa maneira. Pode continuar. Sim. Tudo vai da ideia de atender regularizado ou não, né? A partir do momento que eu quero me regularizar, eu preciso estar dentro, atendendo todas as normas, independente se são normas do estado, do município, né, da vigilância sanitária, principalmente, né, porque a gente da área da estética e da beleza, a gente trabalha, são serviços relacionados à saúde. Então, a partir do momento que esses serviços têm relação com a saúde, a gente precisa atender aos requisitos da vigilância sanitária também, para a segurança da cliente e principalmente para a nossa segurança também, porque nós é que estamos ali na lida, né, diária com os pacientes, com os clientes, enfim. Então, não é porque é exigido que tenha pia. Sim, é exigido que tenha pia porque a gente precisa higienização, né? Então, a higienização das mãos, higienização dos materiais, de todo o espaço em si, mas eu preciso que tenha pia. Não é exigência por, não, a vigilância está exigindo isso aqui porque quer exigir. Não, porque tem fundamento, né? Quando a gente Faz está sentido, trabalhando, né? faz muito sentido, a gente está trabalhando com, a gente chama de atividades de interesse à saúde, né? Então, é importante. Então, Gente, espaço em casa, né? isso, é bem importante isso, porque muitas vezes, e por exemplo, assim, ó, se tu tem uma sala, né, e aí tu tem, por exemplo, eu tenho uma sala independente, eu tenho uma Uhum. sala com um banheiro também independente, tem pia no banheiro, a pia não é no banheiro, né, Dulce? É Não. dentro da sala, é a A pia pia do de uso, banheiro é do banheiro. é do A banheiro, sala de gente. atendimento precisa ter uma pia própria, Exato. né? E, São gente, coisas independentes. e E faz pia, muita falta. Não e adianta. pia tem um detalhe muito importante em relação à pia. Ela precisa ser ligada diretamente à rede de esgoto. Então, às vezes a gente vê, principalmente cabeleireiro, né? A gente vê aquelas pias portáteis. Ainda existe um pouco disso. Pia portátil é terminantemente proibido, porque a gente precisa, né? Não, é que Para tem a não fazer. venda, né? Que eu fico E pensando tem que a quer venda, dizer exato. para Tem a profissionais venda, da área, né? No caso, né? exato. Mas é proibidíssimo, né? A pia ela precisa estar fixa num balcão liso, fechado, né? Precisa ter armário embaixo da pia. E o escoamento tem que ser Direto diretamente na. ligado ao esgoto. Então ele não pode, a gente não pode ter aquele baldinho, aquele galão embaixo da pia para comportar o escoamento, né? Então são detalhezinhos assim que quando a gente começa a estudar, eu quando comecei a estudar isso, porque eu sou de outra área, né? De formação eu sou de outra área, mas aí quando eu comecei a estudar sobre isso, tem coisas assim que tu começa a ler e pensa assim, mas isso aqui é tão óbvio, mas não existe óbvio, né? Não Não existe óbvio. existe. Não Então é existe, muito ó. importante assim a gente tá bem
orientada, né? Deixa eu te perguntar, Tuco, a gente Olha, a acabou, né? Ju entrou na nossa live e ali eu defino a estética. A Ju foi a minha professora, eu fiz o curso com ela. Ah, aí, ó, a gente falando sobre isso, ó, Falamos que é justamente isso, justamente porque isso é uma dor uma dificuldade, né, do profissional da área da estética, Sim, e é uma dor de ter lugares adequados, né, que nem a gente comentou, ter lugares adequados para atendimento, exatamente. né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Dulce, sobre a questão de MEI, né? Eu achei bem interessante que a gente se trocou, né, informações, Sim. né, enfim, né, para a gente alinhar bem o conteúdo para trazer para vocês. Você colocou aqui que biomédico, farmacêutico, dentista, enfermeiro, dermatologista e fisioterapeuta não podem ser MEI, é isso? Exato, eles não Essa podem ser informação MEI. é nova para mim, eu não sabia. Aqui eu sou esteticista, então acaba, né? Mas Sim, isso é novo esteticista para mim. pode. Isso. Esteticista E aí pode. agora fala o porquê que a gente pode. Por que que Explica para o esteticista pessoal. pode? Explica, porque muitas pessoas vão falar por quê, né? Sim, Por por que que quê? não pode? Por que que pode, né? O MEI, né, a terminologia MEI é microempreendedor individual. Né? O MEI ele foi criado para regularização de profissionais, profissões não regulamentadas, digamos assim, né? Para falar de uma forma mais fácil de entender, né? Então, a ideia do MEI era regularizar profissionais que estavam fora do sistema, digamos assim, de fiscal, né, do governo. Então, foi criado para que pequenos empreendedores pudessem se regularizar e passassem a recolher impostos de forma simplificada, porque a grande maioria não era regular, né? Então, a grande maioria não fazia recolhimento de impostos, não tinha direito aos benefícios, né, também do governo, como auxílio doença, por exemplo, né? Quem não fazia Uhum. contribuição para o INSS, quem não faz contribuição para o INSS, não tem direito ao auxílio doença em caso de necessidade de afastamento do trabalho. Então, a partir do momento que tu é MEI, tu pode sim, tu tem direito a esses benefícios, né? Então, esse é só um deles. Tem direito à aposentadoria também, por exemplo. Então, isso é importante. Só que aquelas profissões que são regulamentadas, que têm conselho de classe próprio, que são profissionais liberais, eles não são enquadrados dentro do MEI. Existe um rol de atividades, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica, né, o CNAE, existe um rol de atividades que estão abrangidas pelo MEI na legislação. Então, dentre estas está a de esteticista, né? Mas aí as outras profissões, como biomédico, farmacêutico, dentista, enfermeiro, dermato e fisioterapeuta, não podem. Eles são profissionais liberais. Eles podem ser pessoa jurídica, né? Mas eles não podem se enquadrar dentro do MEI. Né? O MEI ele não Sim. deixa de ser uma pessoa jurídica. Ele é uma pessoa física equiparada à pessoa jurídica. Ele é Uhum. individual, né? Agora eu vou. Uhum. Pode Mas falar. é uma classificação Sim. fiscal. O que eu vou falar agora, que eu acredito que isso entre a questão do esteticista, é pelo esteticista ainda não ter conselho de classe. Daqui a pouco é por conta disso, né, Dulce? Porque a partir do momento que o esteticista tenha o conselho, né, e seja, digamos que nem as outras profissões, tu ter registro no conselho para Talvez ele atuar, perca talvez isso, essa talvez isso vantagem, mude, digamos assim, talvez isso é, mude. de certa Mas ainda forma. assim, dentro do KNAI, da estética, né, está abrangido, porque o KNAI ele abrange várias profissões ali dentro do mesmo KNAI. Hoje a atividade de esteticista está prevista no mesmo código de KNAI de cabeleireiro, manicure, enfim, né? São outras atividades diferente, né, do esteticista, mas que estão abrangidos pela legislação dentro da mesma atividade econômica. Então, neste momento, a forma como está regulamentado
tá equiparado. Uhum. Embora o esteticista seja uma profissão de nível superior, né? Mas hoje... De área da saúde também, né? De área da saúde também, daqui a pouco isso deve ser alguma coisa até equivocada, que daqui a pouco eles não enquadraram, de certa forma, agora, né? Porque se a gente for olhar realmente, né? E a lei do esteticista, ela, de certa forma, ela é recente, né, gente, em relação a outras, né? Então, gente, então, ela é recente, então, daqui a pouco isso é algo que vai ser ajustado daqui a algum tempo, porque existe muito também, agora abrindo um pouquinho aqui em relação ao esteticista, existe um equívoco muito grande em relação a isso. Muitas pessoas, a maioria, né, que não, enfim, acredita, né, e pensa que o esteticista, ele é da área da beleza, e não, ele é da área da saúde, né? Essa que é a diferença. E daqui a pouco eles ainda não, daqui a pouco não se tocaram, ou nem teve tempo, né, para eles poderem, porque tudo demorou, né, gente? Aqui no Brasil o negócio demora, né? Então, enfim, né? A gente Mas já foi regulamentado, né? Já temos leis, já somos, temos um passo muito grande em relação a isso, né? Que até pouco tempo atrás não se tinha. Então já é um avanço, né? Como tudo é lento, pelo menos esse ganho já se tem, né? Tá, então a gente pode, né, ser MEI, só esclarecendo, tá, gente? Nós podemos, o esteticista, sim. Eu gosto de fazer, abrir isso, porque eu sei que eu tenho alunas que são biomédicas, que são farmacêuticas, tenho alunas que são dentistas também, enfim, enfermeiras, fisioterapeutas, enfermagem, tem muitas alunas que são da enfermagem, né, que estão optando vir para a área da estética. Então, isso é importante vocês também saberem que vocês não podem ser MEI. Tá, gente? Isso é importante só a gente lembrar, né? Que essas profissões, o profissional precisa estar registrado no seu conselho de classe, né? Não custa a gente lembrar. Então, é importante que esse profissional tenha registro no conselho de classe, né? Sim. Parece bobagem, mas a gente já viu que não é. Né? Toda informação é importante. O óbvio ele tem que ser dito, né, Dulce? Isso a gente aprende com o tempo. A gente aprende depois da, né, muita aula, enfim. Olha só, gente, fala um pouquinho aí da questão de faturamento, Dulce, da questão de PJ, MEI, a diferença, porque isso também é importante, né? Se tu tem um faturamento um pouquinho mais alto, né, você vai ter que se enquadrar em outro, né? Não vai dar para ser MEI daí. Não pode ser MEI. O MEI, ele tem... até o momento, ele é enquadrado conforme o faturamento, né? Então, eu posso ser MEI. O MEI, ele tem uma classificação dentro do programa que chama Simples Nacional, né? E no Simples Nacional, o MEI, ele tá com um faturamento, para que tu seja MEI, o teu faturamento anual, ele tem que ser de até R$81 mil. Isso dá uma média de 6.750 ao mês. Né, 6.750 ao mês. Então, dentro deste faturamento, é possível ser enquadrado como MEI. Passou desse faturamento, a gente precisa se desenquadrar, né? A gente é desenquadrado do MEI, e aí tu pode continuar dentro do programa do Simples Nacional, porém, mas tu não pode ser MEI. Né, não pode mais estar dentro do MEI. Por que existe essa... todo mundo fala, né? Eu quero ser MEI, eu vou ser MEI, não sei o quê. É importante o MEI, principalmente para quem está começando nessa área, porque os impostos, eles são simplificados. Né? Então, profissionais da área da estética, o recolhimento mensal é em torno de R$60. E dentro disso já está... sendo recolhido o INSS, o imposto de renda e o ISS, que é o imposto sobre serviços. Né? Então, dentro dessa taxa mensal do MEI, já estão previstos esses impostos. Então, é importante a gente sinalizar isso, né? Que tem que ser feito um cadastro no portal do MEI, né? No portal do empreendedor, e mensalmente precisa ser recolhido o DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples, onde a gente vai estar fazendo a contribuição própria
e recolhendo os impostos, né, pertinentes à nossa atividade. Então, isso é importante. A partir do momento, a primeira contribuição em dia com o MEI, né, com o Simples, enfim, passa a contar tempo para fins de aposentadoria. Então, é importante também salientar que mensalmente essa guia tem que ser paga em dia, né, para que aquele isso mês... é importante, Isso é importantíssimo, aquele mês contar como tempo de aposentadoria. Porque a gente, às vezes, não dá bola para essas coisas, né? A gente pensa assim, eu não vou me aposentar pelo INSS, enfim. Mas não é só aposentadoria, né? Então, a gente quer trabalhar regular, a gente desempenha uma profissão, a gente precisa recolher os impostos pertinentes àquela atividade. Independente se a gente acha certo ou errado, enfim, mas existe e tem que ser recolhido, né? Então, no caso do MEI é isso, é os 81 mil anual de faturamento, e fora, acima disso, pode, até 360 mil no ano, pode ser enquadrado como microempresa também, né? Mas daí deixa de ser individual, passa a ser microempresa. Mas lembrando, assim, eu não sou contadora, né? É importante procurar um contador para que possa ser feita essa avaliação, enfim, né, de faturamento e tudo que envolve, para identificar qual é o melhor enquadramento naquele caso, tá? Isso é muito importante, mas os valores são esses, né? O MEI até 81 mil ao ano, que dá uma média de 6.750 ao mês, e acima disso, até 360 mil, pode ser enquadrado no Simples, que também tem impostos simplificados, porém, o percentual é um pouco mais elevado conforme a atividade. Tá. Isso aí. Então, a partir do momento que você aí, né, ache o seu melhor meio de trabalho aí, se é MEI, se é PJ, enfim, né, aí a gente vai para o segundo passo, né, Dulce, que é a questão de salas, né, de atendimento e tudo mais. Aí aqui a Dulce já tinha colocado, que a Dulce já sabe, né? Se tu atende, por exemplo, num salão ou numa estética, né, Dulce? Conta um pouquinho mais como é que funciona isso. Tipo, tu não é o proprietário, né, Dulce? Tu vai trabalhar serviço naquele espaço, né? Então, a regularização do espaço, ela é de responsabilidade do proprietário, ou dos proprietários, enfim, né? Porém, o profissional que está trabalhando dentro daquele espaço, ele é sujeito às normas, ele não deixa de estar sujeito às normas. Então, é importante que seja bem conversado, né, entre o profissional e o proprietário do espaço, quais são as regras, né, e óbvio que o espaço ele vai ter que seguir as mesmas normativas do governo, enfim, da vigilância sanitária. Mas o profissional que está ali, não é porque ele não é proprietário do espaço que ele não precisa seguir aquela normativa também. Então, ele também precisa seguir as regras que são previstas para profissionais da área de interesse à saúde, que é o nosso caso da estética, né? Que é a responsabilidade, né, gente? Isso. Na verdade, cada um é responsável pela sua atividade, né? Então, mas... Aí não adianta falar assim, mas o espaço não é meu. Não é mais ou menos essa fala que podem falar, né? O espaço não é meu, então, né, fazer o quê? Mas daí a gente volta naquele ponto da ética, que é o que a gente estava conversando antes, né? Exatamente. É muito importante, assim, eu como profissional, eu sou responsável pela atividade que eu estou desempenhando. Eu posso não ser responsável por ir atrás do alvará dos bombeiros do espaço onde eu estou atuando, né? Mas é importante que eu saiba se o espaço onde eu estou atendendo, ele está regular. Tem isso também, né? Porque eu, como profissional eu não sou profissional da estética, mas tem que se importar com isso, né? Tu tem uma responsabilidade. Tem que se importar. Não dá uma de João sem braço. Não rola, gente, não rola, tá? Não rola. Então, olha só, o que a Dulce falou lá no início, para quem entrou depois, tá, gente? É o seguinte, que antes de você começar a fazer qualquer coisa, né, vai abrir aí um espaço, né, teu daí. Antes disso, você tem que ver a questão da viabilidade, né?
Se você pode Isso. desenvolver aquela atividade, no caso a gente está falando de estética, né? Naquele endereço comercial. E aqui eu entrei naquele ponto da questão de você ter uma sala em casa, né? Então, como a Dulce comentou, existem algumas regiões que são regiões residenciais, que tu também não pode ter um comércio, tá? Porém, também existe a questão de muitas vezes você achar que é porque é um prédio comercial que ali que ali já por si só já é o suficiente, você não precisa ver essa questão de viabilidade. Então, tem que sim ver se mesmo na sala comercial, no endereço que você vai abrir, se você pode, né, Dulce, abrir realmente aquela atividade. Aquela atividade, Isso. exatamente. É muito importante. Tá, vamos falar a questão, gente, agora da questão de estrutura. Vamos falar da estrutura, né? Que a gente já estava falando da questão de pia. A Dulce já comentou que não pode ser uma pia móvel, gente. Tem que ter pia, tá? Sim. Não pode ser uma pia móvel, então ela tem que estar ligada aí fixada, né, e direto aí na rede pública, né? A gente falou da viabilidade, do estudo de viabilidade com a prefeitura. O espaço, ele precisa, né, ter uma adequação, enfim, ele cumprir as normas de segurança, né, do Corpo de Bombeiros também. Então, se for um espaço único, né, uma edificação única, é necessário ir atrás do alvará dos bombeiros, né? E se for um prédio comercial, onde tu vai locar uma sala, um conjunto comercial, enfim, buscar junto à administração do condomínio, se já tem esse alvará, porque daí o alvará dos bombeiros é da edificação, né? Então, isso é importante também. Assim como limpeza de caixa d'água, é importante, a gente tem que ter regularmente, né, a documentação e os alvarás de funcionamento e alvará sanitário conforme o caso, tá? Então, isso são os documentos. Agora, para a gente falar de estrutura, tô assim, ó, listando bem sem detalhamento, né? Porque é muita coisa. Mas, enfim, referente à sala de atendimento, né? A gente já falou da pia, que não pode ser uma pia móvel, ela tem que ser uma pia ligada à rede de esgotos. Onde tem pia, precisa ter dispenser de papel, tem que ter papel toalha no dispenser de papel toalha, tem que ser de parede, não pode ser aquele dispenser de balcão, que às vezes a gente vê, né? Aquele que a gente puxa, tipo lencinho, não pode. Sabonete líquido com pump, né? E lixeira com tampa. Então, e pedal, né? Isso é importante. São as exigências em relação à pia. Pisos e paredes de material liso, lavável, né? E claro, de preferência, né? Existe essa exigência, né? De ser de cor clara. Cortinas laváveis. Deixa eu só dar uma adenda. Muitas vão falar assim, mas e a minha parede toda decorada? Minha parede é preta. A parede é vinho, é verde escuro. Então, toda né, decorada, gente? cheia de bibelozinho. Não, bibelozinho não pode. A gente fala em decoração minimalista, porque não Exatamente. pode, dentro da sala de atendimento, nada que possa acumular sujeira e pó. Né? Então, isso vale para cortina, para tapete, não pode ter tapete. As cortinas têm que ser laváveis, preferencialmente de PVC, né? Que ela possa suportar, assim como piso, bancada, tudo tem que ser liso, porque precisa suportar a higienização com água, sabão, desinfetante, né? Então, não pode ser um material que vá ficar se desmanchando conforme a gente vai higienizando. Então, pode ter papel de parede? Pode, desde que ele seja liso e lavável, né? Então, mas bibelôs não pode. Eu não posso ter planta viva, né? Dentro da sala de atendimento. Eu posso ter uma plantinha lá daquelas... Como é que a gente diz? Artificiais. Artificiais, decorativas, isso eu posso. Mas eu não posso encher a sala de decoração, por exemplo. Né? Aquele monte de passarinhos e coisinhas eu não posso ter, né? Então, isso é importante lembrar. Quando na área da estética a gente vê muito toalha, né?
Então, quando não é descartável, né, toalhas e lençóis reutilizáveis, após a higienização deles, é importante a gente deixar eles acondicionados em sacos plásticos individuais e a cada cliente efetuar a troca dessa toalha. Importante, isso é muito Isso é importante. muito importante, porque às O vezes óbvio a tem que ser gente dito. vê, né, aquela toalha que está assim, meio amassadinha, quer dizer que ela não foi trocada a cada cliente. Então, tem que ter um cesto de roupa suja, né, identificado, onde vai ser acondicionada essa toalha para posterior higienização. E aí, vou pegar para atendimento, eu tenho que estar com ela acondicionada num saquinho plástico limpo, separado, né, individualizado. Então, isso também é importante. Na estética, se trabalha muito com pérfuro cortante, né? Bastante, uhum. Bastante. Então, é importante que a gente tenha aquelas caixas de descarte de material pérfuro cortante, aquela amarelinha, né? E aquela caixa não pode ficar no carrinho ou na bancada, né? Não pode ficar no chão. Então, ela tem um suporte próprio, conforme cada tamanho, né? Cada capacidade tem um suporte de um tamanho específico que deve estar fixado na parede. Então, ela vem, o suporte vem inclusive com as buchas e os parafusos para a gente afixar na parede. E aí tem uma altura específica que deve ser obedecida, né, no momento que vai afixar esse suporte, que varia entre 1,2 e 1,5 m, 1,20 m, 1,5 m de Ela tem que altura do chão. de fácil acesso, né, gente? A gente não pode, por exemplo, assim, abrir um armário para poder colocar o pérfuro cortante, entendeu? Não, na verdade, isso é ela tem que bem... estar ali para a gente só descartar facilmente Exato, ali eu dentro. falo isso porque eu sei que ela é feia. Eu sei que vocês acham Paciência, né? ela muito feia, e aí às vezes impressionar assim, essa caixa feia aqui, estragando aqui o meu ambiente, né? Mas ela é necessária, gente. Sim, o meu Não ambiente é todo existe. rosinha e aquela caixa amarela, né? Fazer Mas o é quê, importante. né? Sim, e a identificação, né, do lixo também. Então, é importante deixar ela visível, enfim, em função da até a própria cliente saber que não tem que ficar enfiando a mão ali, né? Então, não tem essa exigência também. E, gente, é importante, deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Sobre essa questão do pérfuro cortante, gente, é uma coisa que eu e a Dulce, a gente já conversou bastante sobre isso, né, Dulce? O que acontece, tá? Olha só. Primeiro, isso, né, gente, tem que, mesmo aquela tua agulhinha de insulina que você usou ali, ai, Débora, mas eu não tenho mais outros pérfuros cortantes. Não interessa, tá, gente? É um lixo contaminado que precisa ser devidamente descartado, tá? Então, assim, o que acontece? Existe uma empresa que vai pegar esse lixo. Então, você tem que fazer um contrato. E muitas pessoas acham que esse contrato, ele é muito caro. Ele é um absurdo, porque não sei o quê, e não sei o que lá. E, gente, às vezes a pessoa nem foi atrás para saber o valor desse contrato. E é bem importante também que você não pode transportar essa caixa dentro do seu carro, da sua bicicleta. Se falar, ai, não pode levar na mão na rua, não pode. Não pode transportar essa caixa, gente, porque a caixa de pérfuro cortante, se eu para uma blitz, né, se alguma coisa, algo do gênero, e pega você com a caixa ali, gente, ó, você se ferraram, não sei se vocês sabem disso, mas não pode. Dá multa, é proibido. E na verdade, essa empresa especializada, né? Existem várias empresas especializadas, são empresas que são regulamentadas junto ao órgão do meio ambiente, aqui no caso a FEPAM, né? Que vão dar a destinação correta para o lixo contaminado. Eu não posso, qualquer material, qualquer lixo que tenha tido contato com material biológico, não pode ser descartado no lixo comum. Então, além da caixa do pérfuro cortante, que a gente fala muito porque ela chama muito atenção, né? Mas qualquer material, lixo de material biológico, proveniente de material biológico, tem que ser dado um descarte correto. Também junto a essas empresas de descarte de lixo contaminado. Então, a gente precisa fazer
um contrato com uma empresa que esteja regular, né, junto aos órgãos do meio ambiente, e com a frequência que for determinada no teu contrato, eles vão fazer a coleta e a destinação correta desse lixo. Então, eu tenho lá no meu espaço contrato com uma empresa que deixa para mim um tonel, além da caixa de descarte do pérfuro cortante, eles deixam para mim um tonel branco, onde vai sendo acondicionado o lixo contaminado, né? E frequentemente, né, de tanto em tanto tempo, eles vão lá e fazem a coleta desse lixo em veículo especial para isso e dão a destinação correta, porque eu não sei nem aonde que é descartado, efetivamente, mas a destinação que eu, proprietário do espaço, tenho que dar é para aquela empresa com a qual eu tenho contrato. E a gente estava falando de custo, né? Você estava falando de custo, a gente sempre imagina assim, não, a gente não imagina, mas enfim, se fala muito, isso é muito caro, não vou fazer, não. Existe aquela preocupação com o meio ambiente, né? A gente também tem que ter essa preocupação, né? Mas é bem barato, perto do que da nossa responsabilidade com o meio ambiente e também com essa destinação, né? Não tenho porquê, não vou botar seringa ou agulha, enfim, contaminada no lixo comum, né? Eu posso perfeitamente estar causando um problema para quem vai estar coletando aquele lixo. Com certeza. O lixo bem destinado, além de ser ético, né, é mais seguro. Então, e aí a gente também está atendendo legislação, né? Que isso que é importante. Isso é bem importante. A Nani perguntou quem atende a domicílio. Isso é uma boa pergunta, né? Porque, na verdade, tem que descartar e não pode ficar andando para cima e para baixo, né, Dulce? Teria que ver, se, na verdade... Isso. Pode falar, pode ser realizado a domicílio, né? Esse tipo de procedimento. Exatamente. Eu entendo também que não. Exatamente. Eu entendo que não. Por exemplo, se fosse uma massagem, né? Por exemplo, eu acho uma massagem, algo do gênero, mas que entre, por exemplo, com luva, pérfuro cortante e tudo mais, e enfim, eu entendo também que não seria apropriado. Não é apropriado. Né? Exatamente. Porque por lei, Nani, não pode andar com esse, Livane, não pode andar com esse lixo. Não pode andar com esse transporte, exatamente. Isso a gente sabe muito bem, né? Porque a gente já tinha pesquisado há muito tempo atrás, né, sobre relação a isso, tá? Então, gente, isso que a gente está falando luva também, né? Que a gente fala ali, luva, aquele algodão, aquela toalha que tu usam, por exemplo, assim, fiz a limpeza de pele, né? E fui limpando a secreção do cliente. Tudo isso tem que ser descartado num lixo diferente, né? Que é o lixo contaminado, né? Contaminante, certo? E aí, já que estamos falando de lixo, as lixeiras têm que ser separadas e identificadas dentro da sala de atendimento. Né? E o saquinho também, ele não é um saquinho convencional. Isso também tem que falar, né? É um saquinho diferente, enfim, que a gente tem que colocar e tem que ser identificado, tá? Exato. Bom, vamos falar de... Além de tirou da sala, né? Além do que assim, tirou da sala de atendimento, ele tem que ser acondicionado naquele tonel que eu falei, né? Numa sala própria para isso. Ele não pode, por exemplo, desse tonel estar na recepção do espaço, vamos supor, né? Então, a gente tem que ter uma sala especial, né? Um ambiente que vai fazer a guarda temporária desse lixo até que a empresa especializada venha coletar. Então, eu não posso deixar dentro do banheiro, eu não posso deixar dentro da sala de atendimento, né? Eu tenho que ter um espaço separado para isso. Pode ser no prédio, né? O comercial, enfim, ele pode. Se o prédio tiver um espaço específico, ok, eu vou tirar da minha sala e vou largar naquele local próprio para depósito do lixo temporariamente, mas eu não posso deixar em qualquer lugar.
Porque, às vezes, gente, o prédio, ele é um prédio, por exemplo, de consultório, e ele já foi planejado para isso, né, Exatamente, Dulce? Então, exatamente. existem hoje alguns projetos, né, que isso é bem importante, que a gente sabe, por exemplo, tem o Hub da Saúde aqui em Canoas, acho que aí Aqui também, em tem Porto também, Alegre também tem. tem mais de um aqui. Então, ele é planejado para isso, então eles já pensam em todas essas coisas, esses detalhes, né? Então, isso Exato. já é, mas num prédio que a maioria, né, comercial, e muitas vezes que tenha muitos até lugares de muitos consultórios, enfim, a gente tem que pensar que às vezes tem consultório, mas o consultório é do médico que só atende. Quem faz os procedimentos somos nós, né? Às vezes o médico só faz Exato. consulta ali, né? Não faz Não faz procedimento. procedimento. E aí também entra uma outra coisa, né, Dulce? A questão de procedimentos injetáveis, né? Que a gente tem que ter uma licença especial, não é isso? Sim. Conforme, isso vai lá no início, né? Que a gente está falando de documentação, liberações. Então, conforme a atividade econômica e a atividade que vai ser desempenhada, a gente vai ter uma exigência de X documentos, né? Digamos assim, certos documentos. Então, a liberação para a atividade ser desempenhada, ela vai ser dada através do alvará, né? De funcionamento e alvará alvará da saúde, né? Junto à vigilância sanitária. Então, esse tipo de atividade, ela vai requerer uma alvará específico. Então, vamos falar e aí, agora. o que cabe, assim, ó, só para salientar, cabe entrar em contato com a vigilância sanitária, né, da sua cidade ali, que atende o seu município, para entender quais são as exigências, tá? Porque pode ter alguma variação entre uma e outra aí. Mas é muito importante. Muito importante mesmo. E recepção, Dulce? Como é que é? O que a gente precisa ter numa recepção? A recepção, ela é um pouco mais flexível, porque ela é uma área que não tem criticidade, né? Ela não tem atendimento ali, não tem procedimento. Então, ela pode já ter os bibelozinhos, né? Que a gente às vezes quer fazer a decoração do espaço na recepção, eu posso. Mas quais são as exigências, assim? A primeira coisa que a gente tem que ter são os documentos legais, né? Cartão CNPJ, o alvará de funcionamento, isso tem que estar fixado na parede. São quadrinhos, né, que a gente vai ter que ter ali com essa documentação oficial. Eu preciso ter placas identificando a obrigatoriedade do uso de máscara, e agora está exigindo, né? E também a placa de proibido fumar. Isso é importantíssimo, tem que ter. Outras exigências, né? A disponibilização de água e copos descartáveis. Então, isso a gente precisa ter ali. E uma lixeira com tampa e pedal. Basicamente é isso. Aí, um pouco mais flexível, mas tem coisas, né? Mas tem coisas, tem umas exigências mínimas comparado com o resto, mas tem, né? E eu posso ter tapete, eu posso ter uma janela com uma cortina diferente na recepção, posso, mas é importante que eu tenha documentado como é que eu faço a higienização de tudo, né? Então, isso também é importante. Agora tu falou uma coisa sobre sala de atendimento, gente. A gente vai, acho que, passar um pouquinho do horário, mas tá tudo certo, gente, tá? O pessoal tá gostando aí de saber desse assunto, que é um assunto, olha aí, você viu? Falei para ti, que essa é uma dor, né? Deixa eu falar uma coisa, gente. A questão, Dulce, eu sei que tem a questão de janela e circulação de ar também na sala de atendimento. Ela tem que ter uma janela, não tem que ter uma circulação de ar. Tem. Né? É obrigatório isso. É obrigatório. Ela é obrigatória ter janela. Eu não posso ter ventilador, por exemplo, em sala de atendimento. O ar-condicionado ele é permitido. Ventilador não pode. O ar-condicionado ele é permitido. Eu não sabia. Nunca usei, mas eu não sabia do ventilador, assim. Eu nunca usei, mas eu nunca tinha me flagrado, assim, em relação a isso. Não pode. E o ar-condicionado, ele tem que ter controle das higienizações, né? A gente tem que fazer higienização frequente e tem que documentar esse processo, né? Esse fluxo de higienizações.
Então, isso também é importante a gente salientar. Isso, a Ana perguntou sobre a questão de ter tudo junto, uma recepção e sala de atendimento, Dulce. O que tu acha sobre isso? Na verdade, assim, eu entendo que é importante a gente separar. De uma forma ou de outra, a gente separar com uma divisória, enfim. Por quê? Porque, por exemplo, na sala de atendimento, eu não posso ter café, água, enfim, que normalmente, né, vai estar na recepção ali o cafezinho, um baleiro, enfim. Na recepção eu posso, mas na sala de atendimento não. Então, eu entendo que o ideal é fazer uma separação, né, um isolamento, digamos assim, dessa sala. Né? Pelo Nem que menos seja que mínimo, né? Isso, exatamente. É o meu entendimento, assim, né? Se eu for visitar E o espaço da até... Iana lá em Santa Cruz, que a Iana foi minha aluna. Ela também foi minha primeira aluna no ateliê, Olha a aí. Iana. Foi minha primeira aluna no ateliê. Isso, olha só. O ideal é ter, até para conforto do cliente, né, gente? Vamos pensar isso, né? Tu está sendo atendida e daqui a pouco chega alguém e fica ali sentado olhando o teu atendimento. Não é legal, né? Também, né? Não, e agora a gente tem que cuidar também, né, nesse período aí de pandemia, com a recepção. Quantidade, né, de pessoas. Não pode ter lotação, né? E deixa eu te Isso. E o banheiro? Vamos falar de banheiro, gente. Olha aí, cada detalhe, né? É bastante coisa, né? Isso que a gente está sendo bem sucinta, né? Se Então, detalhar se a gente não detalhou muito aqui, gente. Não, Beijo, Iana, saudade. Iana precisa vir nos visitar, né, Dulce? A Iana já está convidada, né? Faz tempo. Faz tempo, volte e meia a gente também conversa. Questão do banheiro, Dulce. Banheiro. Precisa ter banheiro, já começa por aí, né? Já começa por aí, tem que ter banheiro, né? A gente precisa ter, óbvio, vaso sanitário com tampa, né? Lixeira com tampa e pedal. Então, isso é importante. Mesma coisa da pia é a mesma da sala de atendimento, né? Ligada diretamente ao esgoto. Papel toalha no dispenser de parede, sabonete líquido com acionamento por pump, né? Então, isso é importante. Tá, Dulce, se tiver aquelas saboneteiras que tu só bota a mão, pode ser também, né? Pode. Tu não pode ter sabonete em barra. Não. Isso aí não pode mesmo, gente. Não pode ter sabonete em barra. Lógico que eu digo pump, que é o mais comum, né? Aquele de líquido com tampa, mas pode ser aquele de aproximação, com certeza. É até melhor, né? É até melhor, né? Até melhor, com certeza. Isso. Que mais, Dulce? Os produtos. Isso é uma coisa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma coisinha para quem trabalha com estética. Deixa eu falar, vocês deixam ali o produto exposto. Deixa eu falar uma coisa. Vocês precisam, deixa eu dizer uma coisa. Vocês precisam ter um armário fechado para guardar os produtos. Ele não pode estar numa prateleira aberta. Pode até ser um armário com vidro, onde a pessoa consiga ver, né, Dulce, o produto dentro, né? Mas tem que ser com porta. Tem que ser fechado, com porta. Exatamente. Isso. Se você não sabia dessa, então deixa eu te contar que precisa ter porta. Precisa ter porta. Os produtos, eles não podem estar expostos, né, de produto de nenhum tipo, desde cabeleireiro, por exemplo, não pode ter o seu estoque de produtos shampoos ali aberto, não pode. Eu posso ter aqueles produtos durante o uso, né, que eu tô na bancada, enfim, que eu tô utilizando na hora, mas eu não posso ter produto exposto ao público. Né? E ainda assim, todos os produtos que estão sendo utilizados nos atendimentos, a gente tem que ter controle da data de validade, enfim, né? Então, outra coisa... Importante, é o mínimo, né, gente? Pelo amor de Deus! E vamos falar bem abertamente, assim, anotar na embalagem ali, né, a data de validade, porque muitos produtos vêm assim, após aberto, vale por 6 meses, vamos supor. E essa data tem que estar
descrita na embalagem do produto, né? A gente até não tem isso, tá? Mas eu vou falar uma coisa que tem um problema na área da estética, tá, gente? Que é, às vezes, pelo manuseio dos produtos, tá? Acaba saindo o rótulo, acaba saindo também a data de validade. Então, eu sempre dei uma dica para vocês, até porque senão o rótulo fica feio, né? A embalagem fica feia. Eu sou um pouco chata em relação a isso. Até eu sei que muitas pessoas vão falar assim, mas o cliente vai estar de olho fechado, nem vai ver, mas eu tô vendo. E isso me irrita, tá? Então, assim, ó, gente, eu vou dar uma dica que, inclusive, vai salvar essa data de validade. Pega o filme plástico e bota uma película de filme plástico, inclusive, né, quando aquele filme plástico estiver mais ou menos, tu vai lá e tira aquela película, porque daí tu garante que a tua data de validade, ela não vai sair, porque às vezes sai às vezes daqueles fluidos, por exemplo, que a gente tem para finalizar os procedimentos, né? Então, muitas vezes eu vou mostrar um produto assim em vídeo e aí eu tenho uma película. Eu sou tão assim que até os produtos de casa, às vezes eu levo para a praia, que a gente sabe que a gente vai usando com a mão suja, o protetor vai tirando toda aquela parte da embalagem, eu coloco até nos protetores que eu levo para a praia, para não sair a questão da embalagem, porque daí depois eu também não sei, eu não faço ideia depois quando que eu comprei, quanto tempo tinha, não faço ideia. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, para passar esse filme plástico por fora. A gente tem de procedimento mesmo, que a gente passa nas mesas, enfim, tá? É importante. E também para proteger o rótulo, para a gente saber a composição do produto, né? Isso é bem importante. Agora eu vou falar uma outra coisa, gente, sobre questão isso, tá? Isso, pode passar o álcool 70 no produto, Iana, porque daí você não vai sair, né? E a gente sabe que, né, é meio louca do álcool 70, né? Eu passo, só falta passar na fuça das pessoas. Vem cá, deixa. Tá, gente? A questão da composição, agora falando uma questão de legislação, tá? Não é obrigatório ter a composição na embalagem primária, tá, gente? Então, ele pode estar na embalagem secundária. O que é a embalagem secundária? Agora falando de cosmético. É a caixinha do cosmético, às vezes, que veio esse cosmético. E aí, o que você faz? Você pega essa caixinha e você joga fora, e aí, se der um brete com o teu cliente lá, que você precisa saber da composição, se deu alergia, alguma coisa, você não tem mais, aí é um ai para conseguir a composição, tá? Então, abrir o produto e informações importantes, elas estão na caixinha, como, por exemplo, a composição não é obrigatória, gente, tá na embalagem do produto. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Mary Kay, e às vezes o cliente me fala que tem o produto, eu já tenho que pesquisar, porque não vai ter a composição, porque eu peço, muitas vezes o produto, se eu não conheço, eu peço a fotinha daquela parte daquela composição que ninguém olha, eu peço às vezes para o cliente se eu não conheço o produto. E eu sei que, por exemplo, o produto da Mary Kay não tem, ele fica na embalagem secundária. Então, é bem importante, se tu abrir o produto, guarda aquela caixinha, inclusive questão de lote, né, e tal, se tiver alguma outra informação é importante. Mas a composição eu sei que não é obrigatória no frasco do produto. Show. Tá, outra dica aí. Várias dicas hoje aqui, né? A gente fala pra caramba, já passamos até do nosso horário, mas tá tudo certo. Que mais, Dulce? Mas tá produtivo, né? Então, tá produtivo, vamos lá. Que mais, Dulce? O que a gente precisa ter, né? Então, a gente precisa ter o depósito, DML, que a gente chama, Depósito de Materiais de Limpeza. Né? São produtos identificados e com registro da Anvisa. Eu não posso comprar água sanitária daquela Kombi que passa. A Kombi que passa! Para higienizar o meu espaço de atendimento. Não pode, porque eu não sei a procedência daquele produto. Então, eu preciso trabalhar com produtos regulamentados, inclusive para higienização, principalmente, né? Para higienização. Então, isso é importante. Como é que a gente vai saber a concentração, gente, né? Não tem como saber, a gente não sabe a concentração desses produtos, né? Nem tá falando que é ruim ou não é, mas a gente não tem... Não é nem... Isso.
E aí a gente não tem essa questão de ser eficiente mesmo na limpeza, né? De Exato. promover uma limpeza adequada. Isso é bem importante, né? Olha, eu nem tinha pensado no negócio da Kombi, né? Porque a gente acaba comprando tudo, né? Geralmente nos atacados, né, Dulce? Isso. Mas tem que ficar atento mesmo, gente. Não, eu lembro porque na minha rua, onde eu morava, Aqui também passava, né? passa. Aqui passa também. Então, é uma coisa assim que a gente às vezes. É mais barato, vou comprar dali, enfim, para limpeza em casa, eu até posso, mas para trabalhar, não posso. Uhum. Né? Não dá. E sala de esterilização. Já começamos por aí, que agora eu vou fazer aqui uma coisa, eu sou chata com isso, tá, gente? Tem muitas que não tem nem autoclave. Já começa por aí, gente. É totalmente errado isso. Se você trabalha com massagem, tá bom, beleza. Você não precisa ter uma autoclave, né, Dulce? Porque você não vai ter nenhum utensílio que você precise fazer essa esterilização. Mas você não pode fazer, por exemplo, a esterilização naquelas estufas, gente. Aliás, né, muitas vezes a gente sabe que alguns micro-organismos eles se proliferam ali ao invés de, né, matar. Então, e outra coisa, gente, é fora da lei, né? A gente tem que ter a esterilização. Então, além de ter autoclave, precisa ter uma sala separada, né, Dulce? Sim, precisa ter uma sala separada. Ela não pode ficar no seu ambiente, né, ali de trabalho, tem duas situações, assim, né? Num espaço onde, vamos supor assim, a minha sala é só eu atendo, ela é só minha sala de atendimento, e eu tenho um espaço reservado num canto onde eu vou ter a minha autoclave. Né? O meu espaço tem banheiro, uma recepção pequena e a sala de atendimento. Posso ter dentro da sala de atendimento? Posso. Né? Porque eu não vou botar autoclave no banheiro e eu não posso ter ela na recepção. Então, eu posso, nesse caso, sim. Porém, num espaço compartilhado, onde tenha mais salas e mais profissionais atendendo, eu preciso ter um espaço específico para a esterilização dos materiais. Então, a autoclave, além dela estar, né, tem que estar acomodada num local específico, a gente também precisa ter os laudos, né, as testagens de... Como é que chama agora? Faltou. Um laudo para ver se ela está funcionando, gente. Funcionando, exatamente. Se ela está esterilizando, não esqueci o nome. Mas, enfim, você basicamente vai colocar um material ali dentro, né? Vai sofrer um processo de esterilização e vai mandar para a empresa para fazer o teste para ver se matou tudo, né? É isso. Basicamente isso, entendeu? Isso. A gente precisa ter a manutenção dela em dia e o controle microbiológico, né, de que ela está funcionando corretamente. Que ela está esterilizando, né? Não posso ter autoclave sem saber se ela funciona ou não. Então, esse é o negócio. Como qualquer outro equipamento precisa de manutenção, né, gente? Então, precisa fazer a manutenção e checar, porque isso também por favor, né? É questão de segurança, né? Ainda mais nós que trabalhamos com isso, a Vanise colocou o teste microbiológico. Isso. E é bem importante isso, gente, porque a gente trabalha, por exemplo, mas eu só faço limpeza de pele. Que olha, gente, mas a limpeza de pele é um dos procedimentos que mais a gente entra em contato com fluido. A gente entra com sangue, secreção e tudo mais, pelo amor de Deus. Eu digo assim, que eu acho que mais do que daqui a pouco até um próprio microagulhamento, por exemplo. Uma intradermo pressurizada, né? Então, olha só, a gente acha, né, enfim... Mas a gente precisa ter essa consciência. Eu só faço uma limpezinha de pele, mas a limpeza de pele é que você mais provavelmente entra aí em contato com o material biológico. Sim. Não é verdade, Dulce? Isso aí. E aí, gente, vamos falar de documentação? Nossa, essa live tá rendendo, né? Tá rendendo. Né, Dulce? Vamos lá, documentação. A lista de assuntos é imensa. Documentação. Então, o que tem que ter? Né? E é importante a gente deixar acondicionada no espaço, né? Num local de fácil acesso. A gente precisa ter uma pasta sanitária,
O que é a pasta sanitária? Que é aquela pasta onde vai estar acomodada toda a documentação de regularização do espaço. Né? Em caso de uma fiscalização da vigilância, enfim, eu preciso ter a documentação para comprovar tudo o que é feito no meu espaço, se está sendo feito de forma regular, se eu tenho controle do que está sendo realizado. Então, essa pasta ela vai ser composta por vários documentos. Então, o documento principal dessa pasta é o Manual de Rotinas e Procedimentos, que é um documento onde eu vou descrever tudo o que é realizado dentro do espaço. Desde limpeza do piso, a higienização do ar-condicionado, quais são os produtos que eu utilizo, a frequência de higienização dos equipamentos, enfim, o produto que eu utilizo para higienizar, né, a forma que é feito, o descarte do lixo, tudo isso vai estar sendo descrito dentro do Manual de Rotinas e Procedimentos. Então, isso é muito importante. Né? Esse é o primeiro documento, que é o manual. Sobre equipamentos, né? A gente precisa ter uma listagem dos equipamentos que são utilizados no nosso atendimento. Então, os equipamentos que vocês utilizam, tu pode até citar muito melhor do que eu, né? Mas o que eu preciso guardar? Eu preciso ter a nota fiscal de compra, então, para justificar, né, para comprovar a procedência daquele equipamento. Mesmo que eu compre um equipamento usado, eu não devo comprar um equipamento usado que não tenha a nota fiscal original do equipamento. Fala. Deixa eu fazer um adendo aqui em questão, gente, de equipamentos usados, tá? É bem importante isso, tá? Muitas pessoas me perguntam, às vezes, eu vi um equipamento assim, assim, assado, para a segurança de vocês. Primeira coisa, precisa sim da nota fiscal, tá? E a segunda coisa, quando você for comprar um equipamento da área da estética, usado, o profissional que está vendendo esse equipamento, tá? Ou, enfim, a empresa, enfim, tá? Ele tem que ter mandado esse equipamento para manutenção, para segurança de vocês, tá? Apesar, mas ele parece tão novinho, não interessa. Tem que mandar lá para manutenção, porque lá eles vão emitir um documento que o equipamento ele está funcionando adequadamente, tá? Porque se você compra esse equipamento sem esse laudo, né, digamos assim, da empresa que faz essa manutenção, pode acontecer, primeiro, você perder dinheiro, porque a pessoa fala que está funcionando e não está, ou então, eu acho que até para mim seria pior, que é a questão de você usar um equipamento que está desregulado e causar uma queimadura no seu paciente, né, causar algum problema no seu paciente. Então, é bem importante quando vocês forem comprar isso, precisa ter duas coisas, que é a nota fiscal da compra, tá, gente? E precisa também ter esse certificado, na verdade é um documento de, poxa vida, acabei de falar o nome, de que o equipamento ele está funcionando adequadamente, tá, gente? Pode falar. E tem que ser na Anvisa, né? É um laudo. Era esse. É um laudo de avaliação, né? Laudo de que está funcionando adequadamente. E, gente, Anvisa, né? Anvisa. A gente sabe, eu sei que é uma dor do profissional, muitas vezes fala para mim assim, Débora, mas aquele equipamento vem tudo da China. É a mesma coisa que eu escuto bastante, né? Gente, mas não interessa, sabe? Ele vem da China, sim, mas existe uma empresa responsável aqui no Brasil, né? Uma responsável legal, exatamente. E também, né, se der algum problema, você tem a quem recorrer. Se você tem algum problema, adivinha só em quem que vai cair a culpa maior? Em você que comprou o equipamento sem Anvisa. Não é na empresa lá que tá, né, enfim, que não tem Anvisa. Então, é importante, principalmente aqui, eu já vou fazer um alerta, vocês, quando entram no site, qualquer um pode botar qualquer número ali. É fácil procurar, gente. Entra ali no site da Anvisa, pega aquele número ali e joga ali no site, você vai ver. E muitas vezes tem o registro, mas ele está suspenso por algum motivo. Então, tem que dar uma avaliada ali e ver se está tudo certo. Tá? A regularidade existe, né? Exatamente.
Pode falar. Isso vale para todos os equipamentos, inclusive para autoclave, né? Que a gente estava falando da autoclave, vale para a autoclave também. Então, eu preciso ter a nota fiscal, eu preciso ter o certificado de regularidade da Anvisa. Estes equipamentos, eles precisam ter manutenção periódica, né? Sofrer uma manutenção periódica. Isso é importante, gente, isso é importante. E empresa habilitada a realizar esse procedimento. Então, a gente precisa também ter um cronograma, né? De quanto em quanto tempo eu vou fazer a manutenção preventiva daquele equipamento, né? E eu tenho que ter esse registro destas manutenções. Então, isso a gente precisa ter documentos, né? Às vezes a gente vai lá, faz a faculdade, se forma, ai, tá tudo lindo, vou trabalhar. Não, eu preciso ter documentação, não é só sair atendendo, né, cliente. Então, eu tenho que estar... Por isso que é difícil, na verdade, né? A gente ter tudo regular. É difícil, mas também é importante, né? Eu diariamente chegar para fazer o atendimento dos meus clientes ali, dos meus pacientes, sabendo que está tudo ok. Exatamente. Eu sou uma que preciso dessa tranquilidade, né? Então, não adianta, gente. A gente sabe que não é todo mundo assim, mas a gente precisa. Eu preciso dessa tranquilidade porque eu não consigo, né? Eu me sinto desconfortável, né? Em fazer atendimentos, né? Que eu vejo que não tá de acordo, assim, tá? Vamos falar sobre POPs. Ai, gente, isso aqui eu vou dizer, Dulce, que eu acho que 99,9% não sabe nem o que é um POP. Pois então, o POP é um procedimento operacional padrão. Procedimento operacional padrão, esse é o POP. O POP nada mais é do que um descritivo do procedimento, né? Do que é feito, de como é feito, o passo a passo. É o registro do passo a passo, digamos assim, né? E para cada procedimento que a gente realiza, independente se eu vou trabalhar, se eu tenho meu espaço ou se eu trabalho no espaço, numa clínica, enfim, eu, profissional, tenho que ter os POPs de cada um dos serviços que eu realizo, né? De cada um dos procedimentos que eu realizo. Então, vamos supor, né? Importantíssimo, a esterilização de materiais na autoclave. Eu preciso ter um POP, né? Procedimento de limpeza de pele, tem que ter um POP. Então, microagulhamento, POP. Design de sobrancelhas, porque a gente, design de sobrancelha não precisa. Precisa. Tem que ter um POP. Então, todos os procedimentos que são realizados precisam estar descritos, né? Documentados detalhadamente, a forma que são feitos, né? O que é feito, o que é utilizado. Então, isso é importante. Legal. Isso é uma coisa que muitas não se tocam, né? Que precisa ter, né? Ter esses POPs, gente, é muito importante, tá? Que mais, Dulce? Plano de gerenciamento de resíduos e contrato da empresa, né? Que a gente tinha colocado ali também. Isso, a gente já tinha falado, né? Então, Dulce, fala aí para o pessoal, não precisa falar o preço certo, tá? Mas a média de valor que é você ter um plano com essas empresas que coletam resíduo. Em torno de R$40 por mês. R$40 por mês, gente, para você estar... Até mais gente, em conta, às vezes, tu consegue. Às vezes tu fecha planos depende também da quantidade, né? Isso, depende da frequência, né? A quantidade de resíduo que é produzida, a frequência com que vai ser feita a coleta, né? Aí tu vais pagar um valor proporcional a essas visitas, né, deles para fazer a coleta do teu lixo infectante. Uhum. Então, mas dá uma média ali dos R$40 por mês. Não, R$40. Vamos combinar que é irrisório, né, gente? Ai, gente, eu acho para muito... poder ter todo o descarte do lixo certinho. Eu acho. Né? Eu acho muito assim, olha, sinceramente, é algo para mim que
me incomoda muito, tanto que a primeira vez que eu fui atender a Dulce, olha, eu não tinha, tá, gente? A gente não tinha conversado nem nada. Eu cheguei com uma caixa desmontada de descarpac, né, Dulce? A Dulce olhou, o que você tá fazendo com essa caixa aí? Aí eu pensei, eu não sei, não sabia se tu tinha aqui. A caixa tá até hoje desmontada, porque a Dulce tem esse plano, né? E quando eles vêm recolher, eles pegam e eles te entregam um novo, então você não precisa nem comprar caixa. E aí a caixa tá até hoje lá desmontada, porque a primeira vez que eu fui atender lá, eu falei bem isso, né? Eu cheguei com a caixa debaixo do braço desmontada, e eu comprei uma caixa de Scarpac. Olha a cabeça da pessoa, né? Sim. Não, é uma preocupação, né? Tá certo, é uma preocupação, porque você também não tinha ido lá ainda, né? Isso, eu não tinha ido lá, e, gente, é que, na verdade, na minha cabeça, né, e no início, eu acho que eu fui a única esteticista que comecei a atender lá, né, Dulce? Sim. Então, o resto atendia a questão de design, sobrancelha, questão de massagem. Então, isso, e aí eu sei do que eu gero, né? Então, eu sei o que o meu trabalho gera de lixo, e eu sei Sim. que é bastante, né? A gente tem os equipamentos de microagulhamento, as partes desmontáveis, descartáveis, que, né, são agulhas. A gente tem... É importante também, gente, que você vai botar fora o equipamento. Não vai jogar a caixa toda lá dentro, não. Porque a caixa não precisa, né, Dulce? Vai só entulhar ali, não é o propósito. Não, e não é correto, né? Não é o correto. Não é o correto, tá? Porque a gente tem que lembrar que aquela caixa, ela é para pérfuro cortante. Inclusive, né? Não é para todo lixo contaminado. Ela é para pérfuro. A tampinha, sabe a tampinha da tua agulha? Porque a agulha a gente nunca recapa novamente, né, gente? Não sei se vocês sabem disso, que eu vejo muito profissional fazendo isso errado. Tira lá a agulha e bota de novo. Esse recapar a agulha, gente, é um dos maiores erros que tem, e você acaba se perfurando acidentalmente. Risco, né? Onde é risco de você se perfurar acidentalmente. Então, você não pode recapar a agulha. Então, não vem falar, eu fechei para botar no lixo. Não, você não deveria ter recapado em nenhum momento. Essa agulha, ela tem que ficar ali na tua cubeta, né? Não pode também ficar rolando em cima ali do negócio na hora do atendimento. E a hora que você termina, você pega a agulha e coloca a agulha dentro do teu pérfuro cortante. Exato. Não vai a tampinha do pérfuro da agulha, porque você nem precisou recapar, ela não entrou nem em contato, ela não é para entrar em contato com nada. A agulha, a capinha ali, a tampinha é só para proteger, tá? Então, gente, é um valor assim, olha, ridículo, tá? Irrisório. E que, não adianta. E aí, agora a gente vai pegar o último aqui. Estamos finalizando, mas esse último aqui... Ai, Dulce. Não, mas antes da gente falar dele, tem um ponto que eu lembrei agora, que eu não tinha colocado ali. E esses documentos que a gente está falando, só para lembrar, né, são os documentos que vão compor a pasta sanitária. Então, um documento que eu não tinha posto no nosso programa ali, que é o plano de contingência. O plano de contingência, ele tem que descrever quais são as medidas, né, que a gente vai tomar em caso de acidente. Então, tu tá falando, foi aí que eu lembrei, né? Tá falando, foi recapar a agulha, né? Sofreu perfurou o dedo, enfim. O que se faz, né? Quais são as medidas que são tomadas nesse caso? Então, esse tipo de procedimento... Sai correndo gritando. Sai correndo gritando. E se alguém acode. Não, tem que estar descrito no plano de contingência. Então, isso é importante. O que vai ser feito em caso de acidente, de alguma intervenção ali, enfim, né? O que é feito. Então, o plano de contingência é mais um documento que tem que estar constando na pasta sanitária. E o último ponto, não menos importante, pelo contrário, super importante, né? Que é a pasta de documentos dos clientes, dos pacientes. Ai, gente, meu Deus do céu. O que eu vou te dizer, gente? Eu falei essa semana passada sobre questão que muitos profissionais me falam assim, eu não tive tempo, porque tá muito corrida, minha agenda tá lotada, eu não tive tempo de fazer avaliação. Gente, para mim é assim, não tem desculpa. Assim, tem que estar dentro do tempo de atendimento, né?
Desculpa, mas não tem desculpa, gente. Isso é um documento. Primeiro, porque ele precisa existir, né? Ele precisa ser feito, tá? Então, o que a gente vai falar agora é sobre a ficha de avaliação de anamnese do paciente, do plano de tratamento detalhado. O que você fez em cada sessão? Ai, Débora, mas aí eu tenho que toda vez escrever? Sim, gente, se você tem uma É um agenda que nem você prontuário, tá. né? Exatamente. Se É um você prontuário. se você atende muitas pessoas, que é o que a gente espera que você atenda bastante também, né? Que tem aí dinheiro rodando ali na tua estética e tudo mais, como é que você vai ter capacidade, só me diz, de lembrar qual produto você usou na fulana de tal há 3 dias atrás, que agora ela tá com alergia e você precisa dar um feedback? Você não vai lembrar. Um improvável, ainda mais se for um procedimento tipo limpeza de pele, né? Você não vai conseguir lembrar. Então, isso tem que estar ali. Gente, olha só. E mesmo que Precisa... lembre, né? Mesmo que Não, lembre. tem que É um estar, tem que estar. documento que... Esse é o ponto. Não é só questão de saber o que foi utilizado. É um documento obrigatório. Então, mesmo que eu lembre, eu preciso ter isso documentado. Então, qual é a queixa daquela minha cliente no momento que ela veio para uma limpeza de pele, vamos supor, né? E qual foi o plano de tratamento que foi combinado, enfim, que foi determinado para aquela situação. E isso se transforma num prontuário. Então, eu, para extensão de cílios, eu tenho prontuário das minhas clientes para extensão de cílios, que, na verdade, né, é um procedimento muito mais simples nesse quesito, comparando com a limpeza de pele. E eu tenho a cada visita da minha cliente para fazer a extensão de cílios, fazer as manutenções, enfim, eu busco ali, eu pego o documento, né, o prontuário dela, e aí eu faço todo o registro daquela visita. Então, é muito importante, tem que ter. E é obrigatório. É obrigatório. Então, a ficha de anamnese, fora que eu sempre digo que esse é o melhor momento para você conhecer o seu cliente, poder também. Ele só tem vantagem. A única empecilho que vocês fazem na cabeça de vocês é que, dá trabalho, não tem um saco. Não adianta, gente. Ele Demora. Para mim, só traz vantagem. É ali que eu conheço realmente meu paciente, detalhes da vida dele e consigo personalizar o tratamento. Se você fala que você personaliza o tratamento do seu cliente, mas você não faz a ficha de avaliação, deixa eu te dizer uma coisa, você não personaliza, pode ter certeza, porque para personalizar, você precisa conhecer a fundo o seu cliente, tá? Isso é bem importante, gente. Então, a ficha da anamnese, todo o teu prontuário, onde tem o plano de tratamento, de o que você fez na sessão, qual foi o produto, o equipamento, a frequência, a potência, enfim, que você colocou ali naquela sessão, tá? Termo de consentimento, então, às vezes esse termo de consentimento, ele tá junto, anexado na ficha de avaliação também, e tem que ter um contratinho assinado quando ele faz esses planos de tratamento, né, Dulce? Principalmente porque, gente, você precisa ter esse termo com esse contrato para também gerar uma responsabilidade para o cliente não achar que ele também não é responsável pelo resultado ou também por cuidar pós-procedimento. A gente sabe que alguns procedimentos eles são mais delicados e a gente precisa também desse empenho do paciente. Então, isso é uma bom para todo mundo. responsabilidade conjunta, né? É bom para todo mundo. É uma responsabilidade conjunta. E é importantíssimo esse termo de consentimento constar ali as contraindicações do procedimento e os cuidados pós-procedimento estar assinado pelo cliente. Né? Não é simplesmente assim, eu vou mandar no WhatsApp o que tem que ser feito depois. Não, isso não é consentimento, né? Eu sempre digo assim, você tem que, na verdade, pedir para o cliente assinar, né? E pode sim mandar pelo WhatsApp, mas o WhatsApp é mais uma conveniência caso ele perca. Exato. Tá? Exato. Caso ele perca. Então, isso é importante. Eu tenho também, por exemplo, a minha artezinha ali, mas tudo isso já é passado em cabine, né? Na sala de atendimento para o paciente. Eu já coleto tudo que preciso e aí envio para ele todas as orientações, que a gente sabe que às vezes eles perdem algum papel, alguma coisa, enfim, tá? Sim. Então ali fica salvo para ele poder consultar a hora que ele quiser. Mas ele não é válido, gente. Não dispensa o
que a pessoa assina mesmo. Exato. O que a gente tem hoje, né, Dulce, é a questão de alguns sistemas terem a questão de assinatura, né? Então, então, tu consegue ter um sistema onde você pode gerenciar essa questão da anamnese, do plano de tratamento, dos termos e tudo mais, e permite ter a assinatura eletrônica do paciente, né? Então, tem que ver que não são todos que permitem, né, Dulce? Não, e inclusive agora eu estava me lembrando que às vezes a gente sempre tem foto de antes e depois, né? Mas isso é uma coisa que eu falo. Não são suficientes, a gente precisa ter o documento. Então, eu tenho que ter as fotos, sim, mas só a foto ela não é suficiente. E vamos lembrar que quando a gente fala em foto, é importante a gente ter também assinado pelo cliente a autorização para uso da imagem, né? Mas é minha amiga. Até que a gente divulgou a foto dela, ela não queria que divulgasse. Gente, precisa, isso eu morro falando, tá? Então, precisa. É importante. Tem que ter também documentado, né, a autorização explícita ali para o uso da imagem. E eu já falei isso. Eu já falei isso acho que na semana passada. Se você não tem, me manda uma mensagem. Eu tenho um modelinho ali que você consegue adaptar. Que aí você consegue adaptar para o seu negócio, enfim, para você ter, né, esse direito de imagem, gente. Isso é bem importante, tá? E acho que é isso, né? 1h35 minutos de live. Esse assunto aí é muito importante. Isso. E eu vou fazer um favor para quem não conseguiu assistir ou que não conseguiu ficar até o final, que a gente sabe que o pessoal já começa a trabalhar, né, em certo horário. Sim, já tá. Vou deixar essa live 24 horas aqui, salva para vocês, para vocês poderem aproveitar esse conteúdo rico, gente. Dulce, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela participação. Sempre muito bom, obrigada. né? A gente poder compartilhar conhecimento. Isso. E, gente, para quem não sabe, se você não sabe por onde começar, se você tem dificuldade, né? Que a gente sabe que são muitos documentos, é muita burocracia, às vezes a gente faz uma coisa antes da outra, e aí não faz metade, aí tem que voltar todo o processo, aí a gente perde tempo, muitas vezes a gente perde dinheiro, né? Às vezes o sistema, né, brasileiro, assim, né, ele não funciona muito bem, aí um fala de um órgão uma coisa, outro outra, e aí a gente às vezes não sabe muito bem o que fazer. Então a Dulce, ela faz essa consultoria para você poder abrir o seu negócio de forma regularizada, gente, para poupar tempo e dinheiro, né, porque, né, gente, isso é fundamental. E se você não viu vantagem em abrir um negócio, né, a Dulce também tem o espaço dela ali pronto para você poder atender, que é onde eu atendo em Porto Alegre, né, no bairro Moinhos de Vento. Exato. Isso. Locação temporária, né? Isso. Se você pode, por exemplo, alugar ele, né, aquela sala por hora. Você pode, daqui a pouco, fechar a sua agenda de atendimento e atender o dia todo ali, né, Dulce? E tem planos aí de acordo com a quantidade de horas que você fecha, né, por semana, por mês, enfim. Né? Então, é muito bom. Isso, o pessoal valores, às vezes fala inclusive com valores diferenciados para pacotes, né? Isso. Que é importante. Isso é importante, porque muitas vezes eu também já ouvi falar, o profissional falar assim, mas daí eu tenho que deixar, não sei o quê. Gente, eu já tive negócio, o meu lugar, eu entro ali, tá tudo limpinho, tudo organizado, eu só monto ali meu set, né, Dulce, saio atendendo. Sim. E depois é isso aí, né? Você não quer ter toda essa, né, preocupação aí, pode deixar que a Dulce já se preocupou com tudo, né, Dulce, tal, nos trinques aí, o espaço dela para receber. Se a gente for colocar na ponta do lápis... Eu já botei, né? Espaço, eu já botei na ponta do lápis. Às vezes é mais, eu digo assim, às vezes, claro, que depende muito do que tu vai fazer, né, gente? Isso é bem importante. Então, às vezes, eu vejo que muito é mais do ego, né, de ter uma estrutura grande, né? Sou dona e proprietária de uma estética, não tem nada contra, tá, gente? Mas a gente sabe que a gente tem que colocar no papel
e ver os prós e os contras de tudo isso, né? Isso. Então, hoje é assim que eu trabalho e me dou super bem, adoro, né? Para mim, eu só vejo vantagem. Certo, Dulce? Coisa boa. Um beijo, meu amor. Bom dia para vocês. Nos vemos em breve. Em breve, sábado, provavelmente, né? Não sei se a gente vai se ver, mas enfim, né? Não sei se vai estar por lá. Tá, gente? Beijo. Beijo, bom dia. Beijo, muito obrigada. Bom dia.